naquele momento do trauma, da separação, porque a gente precisa entender, e quando a gente lê o livro da Rogéria, a gente vai entender com mais detalhes alguns aspectos que parecem muito rápidos na hora que dá o testemunho verbalmente, né? Mas uma das coisas que é um complicador é por causa da perda do pai. Então, o pai morreu e morreu de uma forma trágica. Ele morreu como acidente. Então, ela já vinha de uma perda. E depois dessa perda, ela passa a ter uma perda maior para ela em seguida. Porque a mãe era a única segurança que ela tinha. A mãe Aí eu perdi. e os irmãos. Então, ela perdeu toda a questão, a referência afetiva dela. Então, ali, naquele momento, ela se desenvolveu, né? Teve outros relacionamentos afetivos, mas aquele relacionamento afetivo, ele ficou paralisado ali. E é uma coisa interessante, Rogéria, no seu livro, que você não falou, e mais tarde, depois, você vai encontrar essa sua irmã mais nova, que é um outro momento de cura. É verdade. Entendeu? De cura na sua vida? Na minha dela? vida. Na vida dela. Minha vida. Porque essa menina, ela foi dada de papel passado, é a única que desapareceu do cenário por enquanto. E quando eu tive um encontro com Jesus, eu clamava a Deus para me reencontrá-la. E era um conflito que tinha dentro de mim, porque os outros passavam as férias comigo. Eu tinha sempre meus irmãos comigo, mas essa não. Né? E quando eu tive esse encontro com Deus, eu fazia prova com Ele e Deus ia falando comigo, né? Aquele versículo. Eu falei, Senhor, o Senhor é um Deus que responde? Assim que eu aceitei a Cristo, né? Com 15 anos. Aí Deus falou para mim na palavra, eu abri a palavra, né? Como aquela pessoa assim que estava acabando de aceitar Cristo, apaixonada com Ele. E aí o Senhor falava comigo, fala comigo, papai. Eu abri a Bíblia e punha assim, lógico, né, o dedo assim para Deus falar comigo. Eu sei que hoje não é a regra, lógico, mas naquele tempo era assim que eu pedia a Deus. E Ele falou, pedi e dá-se-vos-á, Mateus 7,7. Buscai e achareis, né? Todo aquele que bate, a abdicilhar. Então, naquele momento, eu recebi pela fé no meu coração que eu ia reencontrá-la. Mas não sabia que era tão rápido que Deus ia responder a nossa oração, minha oração, né? Eu estava com 17 anos, ela com 14, quando nós nos reencontramos. Ela foi à minha procura. Meu irmão a achou por um milagre, né? E ela foi até onde eu estava trabalhando e falou, aqui trabalha uma moça chamada Rogéria e tal. Eu falei, pois não. Ela falou assim, eu sou Fátima. Eu falei, o que tem que ser Fátima? Ela falou, eu sou Maria de Fátima, eu sou sua irmã. Uau. Realmente eu fiquei assim, 3 dias chorando, sabe? Agradecendo a Deus de imaginar que Deus não vive longe lá no céu sem se importar conosco, né? Ele ouve nossa oração. Isso é maravilhoso. Quer dizer, a fraqueza dela se tornou uma fortaleza dentro dela, né? Isso. Uma fraqueza que virou uma fortaleza que a impedia de experimentar a plenitude de Deus na vida dela como mãe, esposa, mulher. Teve um espaço aí que eu estou vendo aí de 4 até 15 anos, ela não tinha também a visão paterna de Deus. Porque ela não tinha Deus, ela converteu com 15 anos, não tinha. Não, então eu isso aí converti também com- foi defasado na vida dela. É verdade. Entendeu? Por ela não ter, ela converteu com 15 anos. Quer dizer, de 4 até 15 anos, ela perdeu o pai. Depois a mãe abandona. Não tem visão paterna, quer dizer, você vê que a ferida dela aí foi bem profunda, assim, né? Na questão dela criar até porque muitas vezes quando a pessoa perde, ela cria um personagem. Ela começa a viver esse personagem, porque para substituir aquilo que a pessoa perdeu, não é? Então, quando ela deparou, né, eu creio nessa questão do perdão aí, é que ela começou a enxergar, peraí, eu tenho um pai, né, Rogério? Exatamente. Nesse momento eu tive uma experiência sobrenatural nessa ministração de cura interior, exatamente quando o pastor falou assim, olha, Rogéria, nesse momento agora Deus vai te dar uma experiência muito linda com ele. Você vai sentir ser abraçada pelo pai de órfãos. Ele vai te abraçar, ele te abraçou, ele cuidou de você. Nessa ministração eu fui curada. E naquele momento também, quando o Espírito Santo veio e me inundou, que eu tive condições de abrir minha boca e falar com minha mãe, eu te perdoo por todo o mal que você fez em mim. Nessa hora eu fui curada do câncer. Neste exato momento, o câncer desapareceu, sabe? Então, eu conto, realmente, eu gosto de contar as grandezas de Deus na minha vida. Eu não posso me calar de tanta coisa que Ele fez por mim, sabe? Porque Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Então, naquele momento que você estava orando lá, você, seu marido e o pastor, que Deus Sim. revelou que tinha uma situação com sua mãe,
sua mãe não estava presente naquela sala. Não estava. E aí você, mesmo assim, você orou, liberou o perdão para ela. De todo o E depois coração. você a procurou Sim. e disse isso para ela. Ai, foi tão diferente, porque eu cheguei na casa dela, já não era como antes. Eu olhei dentro dos olhos dela e falei, mãe, eu te amo, porque Cristo me amou primeiro. Uau. E eu a ganhei para Cristo também, né? Sua mãe é viva ainda? Não, ela partiu no dia que o livro ficou pronto. A hora que eu estava agradecendo a Deus por essa obra, né, que estava pronta para poder abençoar a muitos, que é o meu coração é esse, porque alcance milhares, como diz o pastor Márcio, né? Ela partiu. Olha Mas que partiu, encontrou com Olha Jesus. como é que Deus é lindo, né? Né? A mãe dela vai quando nasce um filho, vamos dizer assim, né? É verdade. Deus leva um dizendo, não, a sua mãe ficou o tempo necessário, agora nasceu um projeto, um ministério, nasceu verdade. um veículo de bênção. A sua mãe foi um veículo para abençoar a sua vida. Com certeza. Né? O ciclo de relacionamento com a sua mãe se encerra ali, quando nasce, vamos chamar assim, de um descendente, né? Porque Sim, esse livro fica para a história, Fica. para abençoar muitas pessoas. Milhares. Não é como o pastor Rogério contou aqui, que ele, né, leu o livro, e se lembrou do detalhe da sua irmã, por exemplo. É verdade, certamente uma história que cura muitas pessoas. Verdade. Né? E aí, eu quero saber do câncer. Naquele dia também o câncer foi curado. Desapareceu. É como eu tive uma experiência assim, que eu tive uma visão, né? É como se estivesse tendo uma visão, que eu estava dentro de um lugar e Jesus era o médico. Eu estava numa maca branca, um branco tão maravilhoso, ele enfiou a mão na podridão, daquela podridão que estava, me mostrou e jogou fora no lixo. Eu já levantei dali com uma alegria, com uma coisa tão maravilhosa, que o perdão faz isso. Ele cura a nossa alma, cura o físico, né? Cura o emocional. Eu saí dali com vontade de dar bom dia para Belo Horizonte e era noite. Né? Mas é porque você estava na luz. Verdade. Pelo menos você saiu iluminando aquele lugar. Né? Ela foi a luz, realmente. Verdade. Mas, Iluminou, né? Mas aí depois você voltou ao médico, o médico Aí sem o entender médico nada. ficou encabulado. Quando ele puxou Eu gosto dessa parte, É quando o médico verdade. não O entende médico nada. puxou ali o fichário e tal e falou, como que você está viva na minha frente? Pelo amor de Deus, um baita de um tumor desse, né? Como assim? Eu falei, aí ele me examinou toda novamente, fez uma bateria de exame e lógico que não encontrou nada. Ele ficou assim, Louvado seja sabe, Deus. para a glória do Pai. Pois é, uma história muito linda, né, que a gente ouve resumidamente aqui, mas a questão do Espírito Santo fortalecer nesses momentos Nesse momento. de fraqueza, assim, é fundamental as pessoas terem atenção a isso, né? É exatamente como você começou a nossa conversa. Ele nos fortalece em todos os aspectos. É verdade. Não existe uma área na nossa vida que ele não possa chegar, adentrar e nos fortalecer ali. Né? Então, é quando a gente recebe uma má notícia, como a que a Rogéria recebeu quando foi diagnosticado o câncer, é quando ela se sentiu sozinha, que o Espírito Santo vem e fortalece, é quando o lar é desfeito, que ela é fortalecida no Senhor, é quando o pai morre, que ela é fortalecida no Senhor. Amém. Então, todos esses momentos. A gente pode também, e está conectado com o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que o pastor Guerra leu, quando ele também nos fortalece a testemunhar. Porque hoje, falar das coisas que a gente viveu, né, Rogéria? É verdade, só E com uma falar cura. com alegria, e falar sem traumas, e fazer com que as pessoas entendam que a nossa vida hoje, ela é assim porque nós, nos momentos de dificuldades, fomos fortalecidos pelo Espírito de Deus, que nos dá esse fortalecimento para testemunhar do amor de Deus. Do amor de Deus, Aliás, é verdade. essa é a grande diferença, não é? Daquele que serve a Deus, daquele que confia em Jesus Cristo e, portanto, tem o Espírito Santo, é que nos momentos de mais dor e dificuldade, nós conseguimos vencer essas dores e dificuldades porque temos o Espírito Santo. A capacidade não é nossa. Não é. É uma capacidade sobre-humana. Porque para a gente dar conta de vencer essas coisas, nós precisamos do fortalecimento de Deus. Embora a palavra diga também, lá em 1 Coríntios 10, 13, que toda tentação que a gente sofra, ela está no nível humano. Mas Deus sempre tem um escape para nos dar diante de toda a tribulação, dificuldade que a gente sofra, embora elas estejam no nível humano.
Quer dizer, é como se Deus estivesse dizendo assim, se você está passando isso, é porque você dá conta, eu estou deixando você passar isso, é porque eu sei que você vai dar conta. Não é que Deus calcula e fala assim, vou jogar ali um câncer no fulano, vou dar um probleminha para ciclano. Não é isso. Deus não faz isso. Mas é porque as escolhas da nossa vida, a vida que a gente leva, por exemplo, é óbvio que a Rogéria, com 4 anos de idade, não escolheu ser órfã. Não escolheu viver longe da mãe, né? Mas infelizmente, né, por vários motivos, e um deles é a falta do conhecimento de Deus realmente, né, a mãe dela fez uma opção que até pensando que era o melhor naquele momento, né? A mãe dela pensava ser a melhor opção, porque uma mulher viúva com 5 filhos, ela não imaginava que daria conta de cuidar, né? Mesmo. E de forma alguma a mãe dela não deve ser culpada por isso. Talvez até poderia ter vivido situações piores se ela tivesse mantido os 5 juntos ali. Mas a mãe tentando trazer uma solução para aquele problema que estava instalado, né, acabou involuntariamente gerando outros problemas que aprisionaram não só a Rogéria, imagino que seus irmãos também devem ter tido tantos problemas assim, né? Teve vários problemas, sim. Cada um tem a sua história para contar, né? E teve sim, eles tiveram. Quer dizer, e o Espírito Santo é tão lindo, não é, que o Espírito Santo não depende do tempo, não depende da situação para ele agir. Ele age em qualquer situação, inclusive agora, né? O Espírito Santo não depende que nós coloquemos as mãos sobre você para que ele faça alguma coisa. Aliás, ele escolheu usar esse momento aqui, quando ele inspira, né, os pastores do Clínica da Alma para trazerem esse tema, não é? O Espírito Santo fomentou no coração deles esse tema exatamente para cuidar de você que está do outro lado aí. E a gente às vezes nem imagina que você está passando por tal situação, como é o caso da Rogéria, né? Quem imaginaria que ela passaria por tantas coisas? A mãe dela, quando você disse isso para sua mãe, certamente ela deve ter ficado assim, meu Deus, mas não era isso que eu queria, né? Eu jamais queria isso para você. É óbvio, né? Porque a gente é limitado, a gente não sabe do futuro. Mas o Espírito Santo, ele não depende de nós, mas ele trabalha apesar de nós, ele nos usa. E esse momento é para você. A Rogéria não está aqui por acaso contando a história dela. É para trazer cura, restauração na sua vida. Ou seja, é uma forma de fomentar a fé no seu coração, né? É como se o Espírito Santo estivesse preparando o ambiente, como aquele pastor foi usado lá na vida da Rogéria aos 31 anos de idade, para preparar o ambiente e dizer para ela, olha, Rogéria, tem algo aí na sua vida que precisa ser mudado, né? Porque o Espírito Santo é Espírito e às vezes ele precisa de usar uma linguagem que nós, seres humanos, entendamos, para que ele desperte na gente essa atenção, né? Usou lá, no caso da Rogéria, usou o pastor. Aqui, para você que está em casa nos assistindo, está usando, né, esse bate-papo aqui, informal, exatamente para te levar a pensar. Qual é a sua fraqueza para que você seja fortalecido pelo Espírito Santo? A sua fraqueza pode ser uma falta de perdão, como foi o caso da Rogéria, que ela até nem sabia que tinha essa prisão dentro dela. Sua fraqueza pode ser um vício, talvez o vício do cigarro, o vício do álcool, o vício da pornografia. A sua fraqueza pode ser talvez essa mente, não é, que não consegue confiar em Deus, uma mente intranquila, uma mente medrosa, sistematizada. Né? Sistematizada. Talvez pode ser a religião a sua fraqueza, com certeza, né? Você é tão religioso. São tantas as fraquezas. As né? circunstâncias também, né? Circunstâncias da vida, sim. As circunstâncias da vida, porque bate a porta. Bate a porta, sim, a gente está esperando, né, pastor Guilherme? Esperando, não Sim. é? E uma coisa interessante aqui na vida da Rogéria é porque ela falou com 31 anos. Normalmente, a questão desses problemas que vêm de infância, eles começam a aflorar depois dos 30 anos. É onde a pessoa cria uma maturidade, que ela começa a entender as coisas da vida e tudo. Aí essas coisas começam a aflorar. Eu creio que Deus até permite isso para que a pessoa crie uma estrutura para ela poder entender. Sim. Né? Eu creio que o entendimento da Rogéria naquela época ali foi mais fácil no sentido dela estar com 31 anos, dela estar mais estruturada para poder entender que Deus também podia operar na vida. O que ela não entenderia com 15 anos, com 15 10. anos, entendeu? Você concorda Sim, comigo? plenamente.